impactos globais, mas não afeta o mercado nacional. Muito simples, é que qualquer mercadoria é transportada por um meio aéreo que usa combustível, meio terrestre que usa combustível ou meio aquático que usa combustível. E se o combustível for caro, consequentemente todo o produto vai encarecer. Por quê? Porque sendo o transporte caro, sem mais dúvidas que o produto para o último consumidor vai ser debitado o valor, portanto, do custo de transporte. Esta é uma explicação muito simples que vai fazer com que todos nós possamos perceber. Em função disso, os países neste momento, tanto os da Organização de Estados de África, Caribe e Pacífico, como em todo o planeta Terra, como eu disse, vai ser, e já está a começar a ser, uma crise global. O que temos que fazer é, sem mais dúvidas, por um lado, aumentar a produção e a produtividade ao nível dos nossos países. Estou a falar de produção e produtividade principalmente agrícola, não é? Para o consumo diário. Isto vai fazer com que, se o meu amigo, por exemplo, em casa, começar a ter um canteiro que produz couve, produz cebola, produz tomate, já não vai precisar de transportar. Vai ficar em casa, não é? E isto vai diminuir o impacto do preço destes produtos que eu fiz referência, portanto, no seu consumo diário. Este é um dos aspectos que nós fizemos referência e é o trabalho que vamos fazer em Moçambique e já estamos a começar a fazer esse trabalho. O outro aspecto extremamente importante é também, com o aumento da produção e produtividade, não só agrícola, mas também através de produtos internos das fábricas e outros produtos extremamente importantes, achamos que vamos também diminuir as importações e com a diminuição de importações, consequentemente, também vamos diminuir o impacto, portanto, dos preços no consumo. Olhamos agora para a 11ª Cimeira de Estados da África. O chefe de Estado destacou o reforço da inserção do país na economia mundial. O presidente da República, Daniel Chapo, encerrou este domingo a sua participação na 11ª Cimeira da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico, em Malabo, na Guiné Equatorial, reafirmando o compromisso de Moçambique com as reformas globais, a segurança interna e o desenvolvimento sustentável. A Cimeira constituiu uma importante plataforma de concertação política e estratégica entre os Estados-membros da Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico, comprometendo-se para uma organização mais transformada e renovada, com as reformas, para a maior abordagem dos desafios do mundo contemporâneo. O chefe de Estado destacou o reforço da inserção do país na economia mundial, a consolidação de parcerias estratégicas e mobilização de investimentos nos setores de gás e turismo, tendo também defendido uma Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico mais resiliente e eficaz. Foram 3 temas principais. O primeiro foi para reforçar os nossos laços de amizade e cooperação de 2 formas. Primeiro, de forma bilateral, portanto, entre Moçambique e Guiné Equatorial e também entre os nossos 2 povos. E falamos também da necessidade de reforçarmos cada vez mais a nossa cooperação, sobretudo econômica e comercial, entre a Guiné Equatorial e Moçambique. E como eu disse aqui, também tivemos encontro com empresários ligados à imobiliária e à área do gás ao nível da Guiné Equatorial, mas também tivemos encontro com empresários que estão a investir aqui, que são europeus, principalmente a Itália, na área da hotelaria e turismo, e que pretendem, portanto, visitar Moçambique e, com base na sua experiência, ver também como podem investir na área de hotelaria e turismo em Moçambique. A participação moçambicana incidiu sobre prioridades como a transição energética, ação climática e combate à pobreza, além de abordar a situação interna, com destaque para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado e o diálogo nacional inclusivo. Tivemos a oportunidade de contribuir para o debate geral da Cimeira, no qual reiteramos o firme compromisso político de Moçambique para a construção de uma Organização de Estados de África, Caraíbas e Pacífico,
mais resiliente, sustentável e capaz de responder com eficácia às exigências dos Estados-membros. Defendemos igualmente uma ação concertada em torno de prioridades essenciais, com destaque para a transição energética, a ação climática e a erradicação da pobreza extrema, incluindo a integração competitiva das nossas economias na economia global, incluindo a criação de oportunidades para a nossa juventude. A agenda inclui ainda encontros bilaterais, nomeadamente com Teodoro Obiang Nguema Bassongo, e contactos com investidores e a comunidade moçambicana na diáspora, reforçando a cooperação econômica e os laços diplomáticos. Nasceu, registrou utentes estão satisfeitos com o anúncio da isenção de cobrança de taxas após o nascimento. Cidadãos satisfeitos com a isenção de taxas para a feitura de registro civil. Medida esta aplicada pelo governo para facilitar acesso à identificação civil. Eu acho que é uma medida oportuna, né? Porque, vamos lá, é registro, não é? Assim, pode-se também abranger as comunidades que não têm acesso, por exemplo, a transporte, não é? E muitos outros assuntos, mas eu acho que a medida é oportuna na medida em que mostra também uma certa dinâmica e também mostra que o governo está preocupado em abranger as comunidades, né? Isso também, de certa forma, vai incentivar com que haja maior registro das crianças, porque temos tido casos em que as crianças não têm tido registro, né, dos seus pais. Isso também cria muitas limitações para essas mesmas crianças, digamos, no acesso à educação, né? E mais adiante. Para mim, como já fiz o registro inicial, estou com uma idade assim um pouco, eu aceito que seja mesmo de borla, muito mais acertável. Os entrevistados da equipe de reportagem da Tua TV gostariam que houvesse também redução de preços para aquisição de bilhete de identidade. Positivo é, mas eu também queria sobre o tratamento de BI, que fosse também agora. Temos esses menores da idade, por exemplo, esse de 12, 15, 16 para frente, pode ser para a borla, porque eu tenho alunos que ainda estou para tratar BI, mas quando fomos lá, há essa coisa de, não sei, é suborno, né? Algumas pessoas que ficam fora dizem, pá, tem que arranjar isso aqui, para ser fácil você tratar isso aqui. Então nós queremos que isso também entrasse em vigor e controlar isso com essas pessoas. E não haver a pessoa chegar no registro e tratar de uma forma normal. Se a medida é assim, é bem-vindo. É bem-vindo, sim. Mas também o bilhete de identidade eu acho que devia ser extensivo a várias outras coisas, né? Porque a partir do bilhete de identidade é possível, se calhar, ver se ele tem carta de condução ou não. Ou seja, com a carta de condução é possível ter um rol de mais ou menos a identificação desse mesmo cidadão em outras plataformas, não é? Sim, eu penso que é. Os utentes olham como uma medida que vai favorecer os cidadãos sem condições e na gestão financeira. Eu penso que em algum momento vai facilitar, não só para as populações moçambicanas, né? Então, sim, só. Bom, eu penso que como a identidade é algo crucial no BI, penso que poderiam diminuir um pouco, né? Para facilitar com que abrange toda a camada social. Exato, sim, vai ajudar muito. E muito, como o BI agora é o requisito essencial. Em qualquer instituição sem BI está isento de fazer qualquer coisa. Então eu penso que vai ajudar e vai facilitar. É bem possível. Devemos de registrar a criança. É boa, sim. É muito bom. Bem, até que nem sei, né? Porque eu também nasci e cresci a saber que sempre foi esse preço aí, mas não gostaria que aumentassem. Que continuasse mesmo no preço 160. Esta medida
foi aplicada pelo governo com o objetivo de facilitar o acesso à identificação civil. O presidente do Parlamento enaltece o contributo do Instituto para a Democracia Multipartidária, IMD, no fortalecimento da democracia em Moçambique. Nós tivemos a honra hoje de ser recebidos pela presidenta da Assembleia da República e nós discutimos as possibilidades de cooperação com a Assembleia, tanto no tema de apoio ao diálogo nacional inclusivo, quanto também no tema de fortalecimento das capacidades técnicas da Assembleia para discutir temas de minerais críticos, principalmente no que diz respeito a criar uma capacidade de produção de conhecimento independente que possa gerar um plano estratégico na área de minerais críticos que tenha como interesse principal o interesse econômico e a soberania de Moçambique, mas também o respeito aos direitos humanos e ao meio ambiente no desenvolvimento dessas atividades. A gente também nos colocou à disposição para apoiar a participação do Parlamento moçambicano, tanto nos espaços regionais como pan-africanos, justamente sobre esses temas de minerais críticos. Então, estamos muito felizes com as possibilidades de colaboração que se abrem. O encontro que tivemos com o Presidente da Assembleia da República, onde estávamos também com os nossos parceiros institucionais, que é a Open Society Foundations, o IMD e a Open Society Foundations trouxeram aqui a iniciativa de apoiar o Parlamento na produção de leis, mais concretamente no contexto de reformas eleitorais, no contexto de indústria extrativa. Estas são algumas das principais áreas que o IMD já vem trabalhando com a Assembleia da República já há bastante tempo. E nós aqui reafirmamos o nosso compromisso institucional de continuar a apoiar as comissões de trabalho para fortalecer a sua capacidade legislativa e de fortalecimento institucional. Esperamos elaborar planos de atividades conjuntos, particularmente no que concerne especificamente a trocas de experiências que são determinantes para fortalecer a capacidade dos deputados da Assembleia da República. E neste conjunto, a questão da mulher, a questão da juventude, para nós é muito importante, por isso é que continuamos a ter em carteira também o apoio ao Gabinete da Mulher Parlamentar, porque nós acreditamos que é um gabinete importante para seguir, continuar a proteger a agenda da mulher. Então, esta parceria que mais uma vez trouxemos, essas iniciativas que mais uma vez trouxemos para a Assembleia da República, esperamos que produzam efeitos e que, no final do dia, fortaleçam ainda mais a prestação dos deputados moçambicanos. Para a situação dos taximotas em Maputo, a Polícia Municipal diz que a atividade em si é ilegal e não está autorizada pelas entidades competentes. Se a atividade de mototáxi está autorizada ou não, não está autorizada. Não está autorizada. Não está autorizada. Não existe nenhuma postura que regula o mototáxi. Daí que nem sequer pode haver uma licença para o transporte por via de motorizado. Agora, as pessoas sim praticam isso, mas obviamente não estão autorizadas. Aquelas que forem interpeladas em exercer essa atividade vão, obviamente, ser aplicada a sanção que está prevista para esse tipo de atividade não autorizada. Em relação às motorizadas, aquelas que foram reclamadas, foram reclamadas porque a maior parte das motorizadas que foram apreendidas é porque os supostos proprietários, que depois vieram provar que são proprietários, naquele dia não traziam a documentação. Então, no dia seguinte, aqueles que apresentaram a documentação, então esses reaveram as suas motorizadas. Mas nós todos sabemos e nós todos temos visto e temos percebido também que tem havido alguns acidentes provocados pela má circulação dessas motorizadas. É verdade que alguns proprietários ou os que conduzem essas motorizadas nem sequer já passaram por uma escola de condução. Portanto, não sabem quais são as regras de trânsito. Razão pela qual, às vezes, vemos eles a circular em sentido contrário. Portanto, aquela ação foi uma ação
primeiro, para fazer perceber que eles devem proceder de uma forma diferente, né? Uma forma diferente. Há de ter percebido que no dia seguinte, quando foram reclamar, primeiro houve uma ação de sensibilização sobre como é que eles deviam conduzir na via pública. Não estou a dizer que isso é suficiente, porque o suficiente é, para os casos específicos, a pessoa ir a uma escola de condução. Em relação à questão de documentação, alguns também, tanto provaram que são proprietários das tais motorizadas, mas que não tinham, por exemplo, o verbete, ou então a licença de condução, que é exatamente a documentação que lhes autoriza a estar na via pública. Então, aqueles que apresentaram esses documentos e por aí fora, as motorizadas foram restituídas. É por isso que estamos a dizer que até agora restaram 5. Então, essas 5 ainda não foram reclamadas porque ainda não provaram que são suas propriedades, né? Sabemos também, já ouvimos em alguma informação que até há roubo de motorizadas, já ouvimos falar disso. Então, podem ser esses casos, né? Podem ser esses casos. Então, está-se a aguardar que quem é proprietário reclame a própria motorizada. Seguimos agora a um curtíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes com mais informação para si. Mas antes, acompanhe a previsão de estado de tempo para as próximas 24 horas.